Boa tarde, povo de Deus. É isso aí, vamos estudar a palavra de Deus. Parte de sábado à tarde, olha só, entramos em uma nova aventura, livro de Hebreus. Vamos estudar a carta de Paulo aos Hebreus. Lembrando que os Hebreus era o povo de Deus escolhido por Deus para levar a mensagem de esperança. E uma curiosidade bem legal, o primeiro hebreu, o primeiro rei a reinar em Israel foi um hebreu chamado Saul. Dentro desse contexto do livro de Hebreus, a gente vai analisar com carinho algumas informações muito importantes. E olha só, eu vou falar para vocês que o livro de Hebreus está recheado de informações sobre o nosso Salvador Jesus Cristo. Ali encontra textos maravilhosos falando de Jesus e nos dando dicas preciosas de como devemos se comportar diante dessa sociedade. Em primeiro lugar, a gente já vê que é inevitável o retrato de Jesus na carta aos Hebreus. Exerce grande atração. Jesus é descrito, em primeiro lugar, como soberano do universo, entronizado à direita do Pai. Inumeráveis anjos celebram, adoram e servem a Cristo. Hebreus capítulo 1, do 5 ao 14, a gente vê esses relatos falando desse Deus maravilhoso, Deus soberano. Agora tem uma coisa que a gente vai aprender também no livro de Hebreus, que são três dimensões da história da redenção que se cruzam. Três dimensões extraordinárias estão dentro desse livro de Hebreus. Por exemplo, a gente vê que a primeira dimensão é a dimensão local, pessoal. Para leitores cansados das lutas e dificuldades da vida cristã, Hebreus capítulo 10, versículo 32 a 34. Jesus é o autor e consumador da fé. Eles precisam olhar para aquele que também sofreu nas mãos de pecadores. Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 4. Então, é uma das dimensões que a gente vai analisar dentro do livro de Hebreus, que Jesus veio a esse mundo, se fez carne, sofreu por cada um de nós, e a gente precisamos olhar para ele, porque ele é o autor e o consumador da nossa fé. A segunda dimensão é a dimensão corporativa nacional. Olha só, para o povo de Deus que estava viajando em direção à terra prometida, Jesus é o novo Josué. É preciso seguir sua liderança. Hebreus capítulo 3, versículo 4, 11 e 12. Então, a gente sabe que a gente vai para uma mansão celestial, a gente sabe que a gente estamos sendo guiados, nos preparando. Tem um ser extraordinário que está nos preparando para morar nas mansões celestiais. Como iremos fazer isso? Seguindo essa liderança desse Deus extraordinário, desse ser incrível que é Jesus Cristo, que está sempre conosco. Ainda diz mais, olha só. A terceira dimensão é a dimensão universal cósmica. Jesus é o novo Adão, o Filho do homem, em quem são cumpridos os propósitos do Senhor para a humanidade. Hebreus capítulo 2, versículos 5 ao 10 e Hebreus capítulo 12, versículo 22 a 28. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens. Mas temos a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Sabemos que em Jesus Cristo somos mais que vencedores. Então devemos sim se agarrar a esse Deus maravilhoso e se firmar na rocha que é Cristo Jesus. O assunto do nosso estudo deste trimestre é o retrato de Jesus, aquele que revela a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Deus por nós. Então, na carta aos Hebreus, a gente vai analisar justamente esses contextos aí que a gente estamos vendo agora. Logo de início, os textos que a gente vai analisar, Hebreus capítulo 10, do verso 23 a 39, eu sugiro você em casa ler, cada um em casa ler esse texto, mas eu marquei alguns textos que eu acho muito importantes, na verdade todos são importantes, mas eu marquei alguns aqui para falar para vocês. Por exemplo, o primeiro, o versículo 23, ele já nos dá uns conselhos, olha. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Verso 25. Não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quando vedes que se aproxima o dia do Senhor. Então, verso 23 ao 25 são os textos que eu achei bem interessante. Um conselho que Paulo estava dando aos Hebreus, que se aplica para a nossa vida hoje. Guardamos firme aquela certeza da esperança que temos em Cristo Jesus. E a gente vai analisar com carinho algumas coisas muito importantes aqui. Olha, essa carta foi dirigida a pessoas que haviam aceitado Jesus, mas depois passaram por grandes dificuldades. Alguns foram envergonhados publicamente e perseguidos. Hebreus capítulo 10, versículo 32 a 34.
Outros enfrentaram problemas financeiros, Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Muitos deles estavam cansados e começaram a questionar sua fé. Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13. Quem não se identifica com alguma dessas pessoas? É claro que todo esse contexto a gente se identifica. Passamos por tribulações, passamos por lutas, passamos por dificuldades financeiras. Às vezes a enfermidade atinge a nossa casa, o nosso lar. Então essa carta aos Hebreus, essa parte de sábado, é justamente isso. Deus está falando ao nosso coração, nos revelando que existe algo maravilhoso preparado para mim e para você. O que devemos fazer? Olha só, versículo 35 do capítulo 10. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ele tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E verso 27, que eu acho extraordinário, diz: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Uma coisa que a gente precisa aprender, meus irmãos, olha, o que é fé? Fé é a certeza de coisas que a gente não vê, a convicção de fato que a gente se espera. Então, a gente precisamos se agarrar a esse Deus maravilhoso. É desenvolver essa fé, pedir a Jesus Cristo que aumente a nossa fé, a certeza desse Deus em que acreditamos. E um conselho que eu dou para você: leia o livro de Hebreus, analisa com carinho cada detalhe de homens extraordinários que viveram segundo os princípios da palavra de Deus. Então, que Deus possa abençoar você nessa tarde e que o Espírito Santo de Deus esteja te conduzindo a essa nova jornada no livro de Hebreus, aprendendo lições extraordinárias para a sua vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e majestoso Pai, queremos agradecer por essa mensagem. Mais uma vez estamos felizes porque o Senhor falou aos nossos corações. Que Teu Santo e Bom Espírito venha habitar em nossas vidas, esteja conosco durante todo esse dia, em nome de Cristo Jesus. Amém.